Graça e paz, queridos. Amém? Bem, vamos estudar a Bíblia então? Nossa proposta, na quinta-feira é estudar a Bíblia. E hoje nós vamos estudar Josué capítulo 11. Sim. Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isso, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Siron, e ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam no norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerate, nas planícies e nos planaltos de Dor, na banda do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu, ao eteu, ao ferezeu, ao jebuseu, na região montanhosa, e ao heveu, ao pé do Hermon, na terra de Mispá. Saíram estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, como a areia da praia, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos os mortos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos alecharás, e os seus carros queimarás a fogo. Josué e todos os homens de guerra com ele vieram de repente contra eles às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Feriram-nos e os perseguiram até o grande Sidom e até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixar sobrevivente. Fez-lhes Josué como o Senhor lhes dissera. Os seus cavalos aleijou e os seus carros queimou no fogo. Nesse mesmo tempo, voltou Josué, tomou Azor e matou ao fio da espada o seu rei. Azor dantes era a capital de todos os reinos. E a todos os que nela haviam matou a espada. Totalmente os destruíram, nada restou do que tinha fôlego, e a Azor ele queimou a fogo. Josué tomou todas as cidades destes reis e todos os seus reis e os matou à espada. Totalmente os destruiu, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Então somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Azor, a qual Josué queimou. Todos os despojos destas cidades e o gado, os filhos de Israel, saquearam para si, mas a todos os homens mataram a espada, até destruírem todos. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, Josué tomou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá, a região montanhosa de Israel e as suas planícies, desde o monte Alque, que sobe a Seir, até Baal-Gaade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon. Por meio da guerra, as tomaram todas. Pois o Senhor vinha o endurecimento dos seus corações para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem destruídos totalmente e não encontrassem piedade alguma, mas fossem exterminados, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Nesse tempo, veio Josué e exterminou os Enaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe, de toda a região montanhosa de Judá e de toda a região montanhosa de Israel. Josué destruiu totalmente com as suas cidades. Não ficou de resto nenhum dos Enaquins na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdote. Assim, tomou Josué toda esta terra, conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu-a em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos. Então, a terra repousou da guerra. Amém? Obrigado, Deus, nós te louvamos, Senhor, por este dia maravilhoso.
e agora por esta linda oportunidade que temos de ler a Tua palavra e de nela meditar. Muito obrigado, querido Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos agora, Senhor, que precisamos ouvir a Tua voz. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Bem, como os irmãos estão vendo, nós estamos estudando Josué, que é na verdade o primeiro dos livros históricos do Velho Testamento, tá? Nós terminamos o Pentateuco, né, os 5 primeiros, e agora entramos em Josué, primeiro livro histórico. Josué, na verdade, é o livro das guerras, né, de Israel, da posse de Israel, da terra prometida. É isso que Josué está narrando para nós, a entrada de Israel, né, na terra prometida, e eles estão vencendo por meio da guerra, é o meio que Deus escolheu para eles. E neste capítulo nós vamos ver que a conquista das terras do norte. Na lição passada, no capítulo passado, os irmãos que vieram, nós vimos que Israel venceu, né, os 5 reis que se levantaram contra Gibeon, e também Israel conquistou as terras do sul. E nós vimos que a forma como eles conquistaram as terras do sul foi puramente milagrosa. O Senhor fez descer sobre eles chuva de pedras, e aquilo matou mais gente do que a espada de Israel. Então, milagrosamente, o Senhor fez chover sobre a terra pedras que caíram e mataram muita gente. E não vai ser diferente agora quando Israel vai conquistar as terras do norte. Ou seja, Deus está dando para Israel toda aquela terra que ele havia prometido a Abraão há muitos anos atrás. Abraão, Isaque e Jacó receberam a promessa de Deus. Então, irmãos, o que nós vamos tirar de cara dos ensinamentos deste capítulo para nós? Isso é que importa para nós. Que lição nós vamos tirar, lições espirituais, e trazê-las para a nossa vida? Porque aparentemente nós lemos um texto aqui, qualquer um aqui vai dizer que é um texto seco e um texto sem significado, né? A princípio você vai ler e vai pensar assim, não, mas tanto de nome de lugares, nome de reis, nomes estranhos, e aí, o que a gente tira daqui? É aí que está. Se sempre que você lê a Bíblia focada na letra, você não vai tirar grandes coisas da sua leitura, mas quando você faz uma letra voltada para as lições, e aí é o Espírito Santo de Deus que vai poder te ver as lições. Que lições nós vamos encontrar aqui? São as lições que nos edificam. Eu disse para vocês um dia que a maneira de Deus trabalhar é padronizada, ou seja, aquilo que Deus sempre fez é o que Ele faz e o que Ele fará em qualquer circunstância que a gente viva. Por isso é importante você conhecer Deus através da Bíblia. Se você conhece Deus através da Bíblia, você sabe como Ele vai agir. É tranquilo, Ele vai agir sempre da mesma maneira. Ele vai mudar, é como se Ele atualizasse conosco, de acordo com o tempo, o que Ele faz, mas o padrão é o mesmo. Por exemplo, vamos lá, hoje mesmo a gente conversava sobre fidelidade, né? Sobre fidelidade e nudismo. Então, quer dizer, Deus falou lá atrás que se você for fiel nos dízimos e nas ofertas, você vai poder fazer prova dele, e você vai ver o que ele vai fazer. Faz prova e vê. É padrão, querido, é padrão. Não importa se você é desta igreja ou se você é da outra igreja, não importa se você é de igreja nenhuma, mas se você leu isto entrou no teu coração, e você lá do fundo da tua alma, peraí, eu vou começar a entregar meu dízimo, porque eu li aqui, e você escolhe uma comunidade, uma igreja abençoada e entrega o teu dízimo, é padrão. Deus vai dar, a resposta de Deus é a mesma. Foi fiel nos dízimos e nas ofertas, como eu disse para ser, a resposta de Deus vai ser a mesma. Então Deus não muda, na verdade, na sua maneira de agir. Por isso que é importante você conhecer o Deus da Bíblia, e não o Deus que eu falo ou que outra pessoa fala, mas o Deus que está aqui na Bíblia Sagrada, tá? É muito importante isso. Falei para os irmãos que nas palestras que nós demos sobre depressão e suicídio, uma das tarefas mais difíceis que eu tive foi mostrar na Bíblia o que é que Deus diz sobre suicídio. Porque, na verdade, alguém aí andou dizendo nos vídeos, né, pelo YouTube, que não tem nada a ver, você pode suicidar, você pode se matar, e Deus salvou fulano lá que se matou. Primeiro, ninguém tem direito de falar que a outra pessoa foi salva, ou não foi. Amém, queridos?
Salvação, eu li lá para eles, a salvação pertence a Deus. Então Deus salva quem Ele quer e Deus não salva quem Ele não quer, ainda que Ele haja de maneira padronizada. E eu dei um exemplo lá, por exemplo, outro princípio que eu aprendi na Bíblia Sagrada, que as nossas últimas ações anulam as nossas primeiras ações diante de Deus. Princípio da Bíblia. Ou seja, o que eu fiz agora há pouco anula tudo o que eu fiz ao longo da minha vida toda. E isto nos deixa numa situação de manter-nos fiéis diante de Deus, porque os segundos anos de eu morrer pode anular tudo que eu fiz antes. E eu mostrei isso na Bíblia para eles, e aqui eu já mostrei isso também. O exemplo é aquele rapaz na cruz. Os irmãos se lembram lá, que quando Jesus foi crucificado, 2 salteadores foram crucificados com ele. Os irmãos lembram disso, queridos? Lembram? Ali tinha um camarada que ouviu de Jesus uma palavra linda. Quando ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus virou para ele e disse: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se você olhar a vida daquele rapaz, a vida pregressa dele, a Bíblia diz que ele era malfeitor. Malfeitor é um camarada que nunca serviu, o seu testemunho nunca prestou. Ele era mau, ele era ruim, ele era muito mau, ele não era nem da igreja, ele era malfeitor. No entanto, ele ouviu de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque as últimas ações daquele camarada antes de morrer criou para ele uma situação que é como o Senhor anulasse todas as coisas anteriores. Você vai comigo hoje mesmo para o paraíso. Por outro lado, Jesus disse que nos últimos tempos muitos virão para ele e dirão: Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós fizemos milagres. E Jesus virá para eles e vai dizer o quê? Quem lembra? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ou seja, as últimas ações dessa pessoa anulou as anteriores. Ou seja, está dizendo ali que no nome do Senhor eles profetizaram, no nome do Senhor eles expulsaram demônios, no nome do Senhor eles fizeram milagres. Quem é, na verdade, que você acha que tem de Deus a unção para expulsar demônio, profetizar e fazer milagre? Quem você acha que tem? É malfeitor ou é crente? Hein? É crente, não é? Quem profetiza é um servo de Deus, não é? Mas no entanto Jesus disse: olha, muitos dirão naquele dia que profetizaram, fizeram muitas coisas. Isso quer dizer o quê, querida? É aí que eu tirei a minha teoria de que as suas últimas ações, as nossas últimas ações, anulam as anteriores. Então, quem pode dizer que um suicida teve tempo de pedir ao Senhor perdão pelo seu pecado? Não é? Não é complicado? É ou não é? Ninguém pode dizer que a pessoa teve tempo, porque ela pode não ter tido, mas pode ser que teve também, igual aquele rapaz na cruz. Então, queridos, é isso que importa, você focar. O que lição a Bíblia traz aqui? Porque isto é padrão, Deus vai agir sempre. Se eu perguntasse aqui agora, ainda que nós estejamos num pequeno número, se eu perguntasse assim: quem aqui está passando por alguma luta, alguma adversidade, alguma busca, alguma necessidade? Eu tenho certeza que alguns de nós iam levantar as mãos. Então eu te adianto, aqui neste capítulo 11, tem princípios pelos quais Deus agiu naquela época e Ele age hoje da mesma maneira. Você só tem que tirar a lição. Tirou a lição, ela vai funcionar para a tua vida. Na conquista da terra do norte, é isso que nós vamos ver. Então, o que nós encontramos aqui? Que após a vitória sobre a coalizão das cidades do sul, aquilo que eu disse no capítulo anterior, o Senhor deu vitória às cidades do sul. Israel agora se depara com outra colisão, agora é a do norte, mas ela é mais forte ainda. E tinha uma cidade chamada Azor, que na verdade era a capital de todos os reinos. Isso vai contar no versículo 10. Se você ler o versículo 10, você vai ver: no mesmo tempo também voltou Josué e tomou Azor e matou ao fio da espada o seu rei. Azor antes era a capital de todos os reinos. Então vamos lá, se Azor era a capital de todos os reinos, o que isso quer dizer para nós em questão de força de batalha e de guerra? Se ela era a capital de todos os reinos, talvez ela seria uns Estados Unidos hoje, não é? Em termos de armamento. Está entendendo, irmãos? O que eu quero mostrar para você?
é que Israel não venceu um grupinho qualquer, porque a Bíblia mostrou para nós no versículo 10 que eles voltaram e conquistaram Azor, que era anteriormente a cidade de todos os reinos, ou seja, era uma potência, era algo impossível de se vencer. Vamos pensar em Estados Unidos como uma potência em armas hoje. Seria um Brasil da vida, seria o mesmo que uma nação pequena e insignificante vencesse essa grande potência. Amém, queridos? Você acompanha na sua Bíblia o versículo 10, aí, só para você ter noção, Azor antes era a capital de todos os reinos. Então, queridos, que princípio você pega aqui? Não importa o tamanho do reino que se levanta contra Israel, se Deus estiver do lado de Israel, será fichinha e vai perder. Amém, queridos? Essa é uma das lições que você pode pegar agora para a tua vida. Deus não muda, é padrão. Basta você seguir também os passo a passo. Eu vou te mostrar também um outro detalhe aqui, aliás, já está aqui, que eu queria que você prestasse atenção no mesmo texto. Deus orienta Israel a ferirem os cavalos como estratégia, e ele estipula até o tempo da vitória. Preste atenção, queridos, olha, Deus manda ferir os cavalos, e ele estipula o tempo da vitória. Você precisa entender que Deus disse para eles assim: amanhã, a tal hora, eu vou entregá-los para vocês. Tempo é outra coisa que a gente precisa aprender a lidar. Às vezes na nossa fadiga, na nossa ânsia de ter vitória, dentro daquela coisa que está te perturbando aí, a sua luta, a sua batalha, você sofre antecipadamente, sendo que Deus já talvez tenha dito, vai te dar a vitória, mas o seu negócio é que você quer a vitória agora, não é? Se Deus promete, a gente quer agora, ou se a gente busca, a gente quer agora. Então Deus fala também nesse texto com relação a tempo. Outro detalhe, quando manda que eles ferissem os cavalos, é importante você notar um detalhe, que o exército que eles estavam enfrentando tinham muitíssimos cavalos. Versículo 4 diz assim: saíram estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, como a areia da praia, e muitíssimos cavalos e carros. Ou seja, Deus fala para Josué, Josué viu que eles tinham muitíssimos cavalos. Cavalo na época era, vamos lá, comparar como um tanque, como algo que lhes dava velocidade, dava força, colocava os lutadores acima da média da altura, não é? O camarada montado, ele tinha mais alcance. O que Deus faz? Aleja os cavalos, é o que diz aqui no versículo 6, ele fala, os seus cavalos aleijarás, ou seja, aleijar, deixar aleijado, acabou. Se quebrar a perna de um cavalo, aquele cavalo já não vai fazer mais nada na guerra. Ou seja, queridos, outra lição para nós são as estratégias que Deus nos dá. Outras vezes, os irmãos que estão estudando a Bíblia conosco, já viram que Deus já deu vitória em outros tempos, sem que Israel, na verdade, tivesse que usar sua força e nenhuma estratégia. No capítulo anterior, capítulo 10, Deus mandou cair do céu pedras, uma chuva de pedras, e diz que as pedras mataram mais do que a espada. Veja, Deus o matou com a espada, Deus matou o exército de Faraó, todo que foi atrás de Israel, sem que Israel pegasse na arma. Deus abriu o mar, Israel passou sem molhar os pés. Quando o exército de Faraó entrou, em dado momento, Deus fechou as águas outra vez e matou todos, sem que Israel lutasse. Mas aqui, Deus está falando para eles agirem, queridos, presta atenção. Aleijar os cavalos, eles tinham que pegar em algum pau, algum porrete, alguma pedra e quebrar a perna dos cavalos. Isso é lição para nós. Às vezes nós oramos e pedimos a Deus as coisas, mas esquecemos que talvez Deus espera de nós ação, atitude. Faça algo. É pesado o que a gente encontra dentro, quando a gente começa a conhecer Deus, é pesado, mas na verdade Deus sempre trabalha em parceria com o homem. Deus, para nos abençoar, Ele sempre nos pede. Eu amo aquele texto que Jesus disse assim: dai e ser-vos-á dado. Ao invés do Senhor falar, eu vos darei, ou ser-vos-á dado, Ele fala, dai que eu vou dar. Está vendo a parceria? A parceria homem-Deus, Deus-homem.
Então, meus irmãos, Deus trabalha, e essas são as lições que a gente tira. Ao invés de Deus destruir o exército, manda quebrar, manda aleijar os cavalos, e manda queimar os carros também, as carroças deles. Ou seja, Deus se propõe a dar a vitória, mas Ele espera que você tome uma atitude. Amém, queridos? É assim que Deus trabalha, é assim que a gente deve aprender do Senhor. Então, depois de uma colisão se juntar e ser derrotada, agora vem outra mais forte, e Deus então orienta eles dentro de uma estratégia, e depois Deus determina o tempo da vitória. Quando eu li esse versículo, que o Senhor disse: amanhã a esta mesma hora eu os entregarei mortos diante dos filhos de Israel. Deus promete entregá-los mortos, e manda aleja os cavalos e queima os carros a fogo. Então Deus esperando que você tome uma atitude. Vamos lá, pensa comigo, igreja. O que você pode aplicar na tua vida como um lado que Deus espera de você nesta luta? Ele mandou alejar os cavalos, colocar o fogo nos carros e tomar a posse da terra. O que seria uma atitude nossa que a gente faria para que Deus agisse ao nosso favor? Uma pelo menos. O que a gente tem que fazer? Pelo menos uma atitude nossa para que Deus nos ajude a vencer as lutas. Orar. Eu ouvi a irmã Dora falando, foi, irmã Dora? Só falou baixinho, orar. Pelo menos, não é? Pelo menos orar. Vamos orar. Propósito de orar, não é? Pelo menos, querido. Mas orar quanto? Quanto, pastor? Orar uma vez, orar duas, orar três, orar quanto? A gente ouve dizer dos grandes desbravadores, os pioneiros do cristianismo, eles oravam muito incessantemente, né? Davi, Daniel, eram pessoas que oravam de manhã, de tarde e de noite, né? Viravam para Israel e oravam, abençoando Israel. Querido, quanto de oração? Não sei, eu não vou te dizer quanto. Deus já me ouviu, irmãos, orações corriqueiras, e Deus também já não me ouviu orando muito. Eu falo para os irmãos que eu ganhei uma família para Jesus, que eu orava todo dia por eles, todo dia. Aí quando eu estava muito cansado, que eu dormia, eu cochilava, e eu acordava, eu lembrava que não orei, eu falava: Senhor, salva fulano, e dormi outra vez. Aí, eu orei. Quando deu 1 ano e 4 meses, eles aceitaram Jesus. Mas sabe quando eles aceitaram Jesus? É num dia que eu chutei o balde e falei umas outras palavras lá e Deus ouviu. É porque eu orava por eles e todo dia. E aí ele visitou a igreja, e gostou, e começou a ir na igreja. Aí quando eu pensei que ele estava firme, a família estava firme na igreja, o camarada aprontou. Eu fiquei com tanta raiva de ter aprontado, que eu fiz uma oração: Senhor, eu estou pedindo para o Senhor salvar fulano, e o Senhor, ele foi para a igreja, eu estava animado, agora ele está aprontando. Senhor, faz o que o Senhor quiser com ele agora. Foi a oração que eu fiz, e nesse dia ele fugiu, ele não foi na igreja. Aí ele chegou na ambulância em casa. Está vendo, querido? A minha oração era: salva ele. Não funcionava. No dia que eu falei: Senhor, faz o que o Senhor quiser com ele. Deus deu uma quebrada na coluna desse camarada, lá no futebol, e ele chegou de ambulância. Aí ele chegou quietinho, eu morava junto com eles na casa, ele chegou muito triste, abatido, falou comigo, e eu bravo, né, mas eu assustei quando ele chegou. Aí ele conversou comigo: Edgar, sabe o que eu aprendi? Eu falei: o quê? Ele falou: olha, eu não posso brincar com Deus. Eu falei: agora eu orei certo. Talvez eu estava orando errado, eu estava orando Deus salva. Eu falei: Deus, faz o que o Senhor quiser. Ele mesmo falou: olha, eu fiz a coisa errada, eu devia estar na igreja e fui lá para o futebol. Aí lá, e ele machucou do nada, irmão. A bola estava longe, ele foi virar e caiu. Quando ele caiu, nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, brincando de bola, ele caiu do nada e machucou. E aí ele se deu conta que ele precisava de Deus. Então, querido, às vezes você ora 1 ano, 2 anos, 10 e aí? Então, o quanto você ora não importa. Mas o que importa é que eu queria te desafiar a entender que Deus trabalha em parceria comigo e com você. E Ele espera que você tome uma atitude, que você ore certo, ore com firmeza, mas que ore, que faça um propósito diante de Deus naquela situação e aprenda do Senhor. No mínimo, tá? No mínimo é orar, no mínimo é trabalhar dessa forma. Existem também outros meios que você assume compromisso com Deus. Existem os votos. Os votos são bíblicos, apesar que existe regra para votar.
aquilo que você votar, você deve cumprir, né? Existem os votos. O Brasil gosta muito também de falar de compromisso, que esses compromissos que você faz com Deus, tudo isso, querido, é você se movimentando e mostrando para Deus que você está comprometido com aquela causa. Às vezes nós oramos, fazemos aquela oração corriqueira, que não chega a ser uma oração de batalha, de guerra, como nós estamos vendo dentro das lições do texto da Bíblia Sagrada, tá bom? Seguindo, a batalha, irmãos, realizada foi pesada, esta batalha que nós estamos lendo, né, da conquista das terras do norte, versos 18 a 20, mostra para nós. A batalha foi pesada, porque Josué lutou por muito tempo contra estes reis, porque o Senhor também estava endurecendo o coração desses reis, para assim, por causa do pecado deles, Deus queria exterminá-los todos da face da terra. Mas não foi uma luta, irmãos, que você chegasse lá e lutasse por um pouquinho e já tivesse resolvido. Às vezes, nós lutamos em oração só um pouquinho. Lembra-se de Jesus quando foi orar, levou algum dos seus discípulos para orar com ele, falou: aguarda aqui comigo, vela comigo em oração enquanto eu vou lá. Jesus foi lá, orou, angustiado, voltou, os discípulos estavam cochilando, ele foi outra vez e voltou, eles estavam dormindo. Então, queridos, às vezes a nossa oração é uma oração que a gente não chega a guerrear, a lutar, a confrontar no reino espiritual. Existe aquela oração de adoração, que você fala direto para Deus e glorifica o Senhor e exalta o Senhor, mas existe aquela oração que ela é instrumento de guerra. Lembra lá, o profeta orou, a resposta veio, mas ele teve, o anjo que trazia a resposta, enfrentou inimigos no percurso. Então é necessário você entender que orações que exigem respostas, elas têm impedimento. Amém, queridos? Presta atenção, oração principalmente aquela oração que você faz por alguém, por uma causa que envolve outros, ela vai encontrar impedimento. Você vai pedir para a libertação, a salvação, o inimigo vai querer que aquela pessoa não seja salva, nem seja liberta. Então a gente tem que compreender que no nível da oração, a gente tem que entender que a gente às vezes tem que persistir, tem que seguir em frente. Essa luta não foi fácil, tá? Por muito tempo, diz o versículo 18, tá? Se você acompanhar na sua Bíblia, você vai ver assim: por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Por que eu quero frisar esse versículo 18? Porque quando eu falo em alguns minutos sobre um capítulo, e eu te mostro esses pontos, parece que a coisa foi muito fácil para Israel e foi muito automática. Então eu estou te mostrando que eles tiveram que alejar os cavalos, que a vitória não veio, Deus não destruiu aqueles reis num dia, mas Deus falou que no outro dia entregaria aqueles povos nas mãos deles. Então foi tempo. E aí, depois de tudo isto feito, aqui diz para nós o versículo 18, que por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Ou seja, querido, não foi como eu li aqui, e nem no tempo que nós estamos falando aqui, resumidamente. Então, teve um enfrentamento que durou muito tempo. Muito tempo quer dizer de coisas temporais, mas se é muito tempo, eu garanto para vocês que não foi uma hora. Concorda comigo, queridos? Amém, queridos? Se foi muito tempo, não foi uma hora, foi muito tempo. Então, isso mostra para nós que a nossa situação espiritual, ela exige de nós perseverança, foco e a compreensão que Deus está do nosso lado, mas Ele espera de nós atitudes, e que talvez a gente tenha também que lutar em oração por muito tempo, não importa quanto seja esse muito tempo. E isso deixando claro para nós que a batalha não foi fácil, tá? Tirando as lições espirituais, aqui foi uma batalha pesada, fisicamente falando. Nós estamos aqui transportando isso para as coisas espirituais. O Senhor tinha um propósito, porque o versículo 20 diz que vinha do Senhor o endurecimento dos seus corações, para saírem à guerra contra Israel e Deus poder exterminá-los da face da terra. Então, ao mesmo tempo, Deus também endurecia o coração deles. Deus não endurecia o coração deles porque eles eram bons. Deus endurecia os corações porque certamente era um povo que não glorificava a Deus, um povo que de fato Deus queria exterminá-los da face da terra. E aí então nós podemos concluir, tá, o nosso estudo de hoje,
porque eu poderia trazer até mais um capítulo para vocês, mas é melhor não correr para não ficar pesado, né, o nosso entendimento e a gente poder captar as lições que tem da palavra. O que a gente pode concluir? Está vendo? Você pode concluir então este texto da seguinte maneira: apesar de termos promessas de vitória, mesmo assim, Deus espera que lutemos com nossas forças. Mesmo que inimigos mais fortes se levantem contra nós, Deus sempre nos encorajará a lutar. Ou seja, Deus prometeu para Josué: eu vou entregar esse povo todo nas tuas mãos. Mas mesmo Deus tendo prometido para Josué entregar os povos, todos os povos nas mãos deles, ele também esperava que eles fossem à luta. Presta atenção, Deus esperava que eles fossem à luta, e lá Deus dava a vitória. Essa é a grande questão. Um povo que fica inerte, um povo que fica parado, esperando a coisa acontecer, não é bem um povo que quer ser abençoado pelo Senhor. A gente precisa mover, precisa ir, sair, partir para a oração, partir para a buscar a direção de Deus. Deus não dirigiu aqui? Aleje os cavalos, põe fogo nos carros, eu vou entregar todos eles amanhã nas mãos de vocês. E aí a Bíblia vai dizer ainda que Josué lutou muito tempo contra esses reis. Queridos, não é para te entristecer, mas é para te fazer encher de graça, levantar a cabeça e saber que nessa situação que você está vivendo, Deus está contigo, mas Ele espera que você saia, ou seja, que você vá para a luta. Já dizemos, a luta é oração. O que mais que a gente pode dizer? A irmã Dora disse que a nossa luta hoje, que a gente tem que sair para bater, é oração. O que mais seria? Pode falar o que vocês imaginarem, é só para a gente crescer. O que mais? Oração, o que mais que a gente pode ir? Como é? Jejum, o irmão diz jejum, sim. Jesus chegou até a ensinar sobre o jejum e disse que tem determinadas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Jejum, não é? Ou seja, não é ficar lá numa boa e crendo, né, que tem uma igreja orando, uns irmãos de oração orando, mas a gente põe a mão na batalha. Querido, eu cheguei a dizer aqui, a promessa do Senhor, dá e ser-vos-á dado. De repente Deus está querendo até o seu envolvimento em dar, em fazer algo por alguém. Olha que legal que eu me vi em mente agora, essa questão de dar e ser-vos-á dado. Tem um homem na Bíblia que recebeu 2 vezes mais tudo que ele tinha perdido, porque ele orou por alguém. Quem lembra quem é? Jó. Quem falou Jó? Quem falou Jó? Quem falou? Pastor Moacir? Sim, Jó e a irmã lá falou, né? Pastor Moacir e a irmã. Você sabia, querido, que quando eu peço você para orar pelos irmãos aqui no culto, eu gosto de fazer isso, ora por alguém, e tem irmão que é teimoso, não ora por ninguém, eu nunca esqueço. Jó perdeu a saúde, que ele ficou leproso. Jó perdeu suas ovelhas, perdeu seus filhos, perdeu perdeu tudo que alguém podia perder. Jó perdeu. E os amigos de Jó ainda chegaram para detonar Jó. Jó ficou lá murmurando, reclamando, mas ele ficou crendo que Deus estava no controle. E aí de repente Deus lá no final dá uma chamada de atenção em Jó e manda Jó orar pelos seus amigos, e a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó e deu a Jó duplicadamente tudo que ele tinha. Irmão, se você sair por aí a orar pelas pessoas que Deus te dirigir, pode ser o que Ele está esperando de você, para Ele também te dá 2 vezes mais. Então, queridos, é só para você ver que o princípio nosso de ir, que Deus espera que a gente saia e vá, é uma grande realidade. Talvez Deus queira que você vá para os hospitais visitar algum doente ou outro doente. Talvez Deus queira que você saia pela rua orando pelos que não têm casa, pelos que não têm comida, não têm onde, passando frio por aí. Talvez Deus queira algo de você, que você vá para a BR, né, falar do grande amor de Jesus para as prostitutas, para os homossexuais que estão lá prostituindo. Talvez Deus queira que você, sei lá, Deus queira um punhado de coisa da tua vida, queira ação. Ele quer que você vá para a luta. Enquanto você cuida de uma coisa, Deus vai cuidando das outras, vai respondendo, vai resolvendo. Amém, queridos? É assim que funciona, tá? Essa é a lição que nós tiramos então, apesar de termos promessas. Mesmo assim, Deus espera que lutemos com nossas forças. Mesmo que inimigos mais fortes se levantem contra nós, Deus sempre vai nos encorajar a lutar.
e nunca parar e nunca desanimar. Amém? Obrigado você que veio. Deus te fortaleça, tá? Pai querido, muito obrigado, Senhor. Somos agradecidos a Ti pelo privilégio que o Senhor já nos deu de cultuar ao Teu nome. Te agradeço pela palavra que lemos. Te agradeço porque mesmo que temos promessas do Senhor, o Senhor que espera que nós saiamos para a luta, para a batalha. Eu sei que cada um aqui está passando por alguma luta. Peço que o Senhor fortaleça para que eles vão na fé e sejam mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado mais uma vez. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.